Também tem uma outra pergunta, irmão Emerson Damasio, que foi o Marcelo Honório que enviou para nós. Ele é aqui de São Paulo. Bom ter você com a gente, viu, Marcelo? Sempre na audiência. Ele pergunta assim: o que pode ajudar as pessoas a terem uma morte mais tranquila, a descansarem em paz? Muito obrigado, Marcelo, por sua pergunta tão instigante. Esteja conosco aos sábados na Avenida Rodiger, número 848, no bairro do Bom Retiro. A sua pergunta é muito instigante e intrigante ao mesmo tempo. O que ajuda as pessoas a terem uma morte mais tranquila e a descansarem em paz? Muitas vezes o ser amado está num leito de hospital e a gente pensa que aquilo ali é um desastre. Muitas vezes o espírito está sendo preparado e sendo desligado aos poucos. Assim como uma morte, entre aspas, porque ninguém morre repentina de um acidente, a depender da condição do espírito, o processo de desencarne acontece e vai sendo desenvolvido muito antes daquele acidente. Porque nós temos um fio luminoso, um cordão de prata que nos liga perispírito, que é a forma que dá ao espírito, ao corpo. Como ajudar nesse processo de desencarne? Orando intensamente. Quem o diz é Jesus, porque os espíritos de luz, eles fazem, os anjos de Deus, esse processo de desligar para que não haja uma ruptura. Então nós precisamos criar as condições espirituais para que esses anjos de Deus, que nós chamamos de espíritos luminosos, outros podem chamar de almas benditas, numes tutelares, possam ter a condição de realizar o seu trabalho. Observemos o que Jesus nos orienta no Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 41 a 43. Narra o evangelista Lucas. E apartou-se deles, quem se apartou deles foi o Cristo, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aqui tem muitas lições, irmão Marcelo, para ajudarmos a um nosso ente querido, um amigo, que possa ter uma, entre aspas, morte, e que ela seja tranquila e do jeito certo, e descansar em paz. Primeiro, Jesus ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Não é pouco comum, quando o ente querido está doente, a nossa oração ser para que ele viva. Está certo, nós queremos que o ente querido viva na terra, porque ele vai continuar vivendo quando chegar a hora certa de voltar ao mundo espiritual. Mas qual deve ser a nossa oração quando estamos diante de uma situação igual a esta? Pai, seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus, ela vai respeitar a agenda espiritual, que é um conjunto de compromissos e responsabilidades que o nosso ente querido assumiu. Se tiver na hora dele voltar à pátria da verdade, o céu, como muitos chamam, mundo espiritual, os anjos de Deus farão o desligar entre o corpo e o perispírito. Se não tiver chegado a hora, eles auxiliarão para aquele ente querido recuperar a saúde. Então a nossa oração deve ser feita incessantemente, conforme Jesus o faz, para que a vontade de Deus seja estabelecida e seja cumprida. E não que a gente tenha um apego excessivo. Olha, Deus, não deixe que minha mãe se vá, não deixa que meu irmão se vá, que a minha esposa. Isso não ajuda no processo de desencarnação. E a gente fala que é um processo, porque esse fio sobre o qual mencionávamos, um fio de prata ou o cordão luminoso, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 6 e 7, o rei Salomão já nos dizia o seguinte: antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre o copo de ouro, ou se padece o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Observe no Antigo Testamento, falando desse cordão de prata, que é esse fio. Quando o ser está encarnado,
Quando a gente dorme, o nosso perispírito, que é o que nós já comentamos de forma breve, que liga o ser espiritual, que tem uma forma, ao corpo físico. O nosso corpo fica ali deitado, ou no sofá, ou na cama, ou até num banco, e o nosso espírito vai ao mundo espiritual, às regiões que ele se afinar pelas atitudes que tiver. O que nos mantém vivos na matéria é esse fio luminoso, é esse cordão de prata sobre o qual Salomão nos orienta. Quando oramos intensamente, nós criamos as condições vibracionais, seja em casa, num leito de hospital, onde quer que esteja o nosso ente querido ou amigo, para que eles façam o processo de desligar esse fio entre o perispírito e o corpo. Então é um processo que pode demorar dias, semanas, meses, a depender da condição espiritual do nosso ente querido ou do ser tão amado. A nossa oração gera condições melhores para que os espíritos de luz façam esse proceder, para o desligar esse fio, esse cordão de prata, que quando rompido, não há mais como o perispírito habitar o corpo. Então a morte, entre aspas, do corpo se dá, e o pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu, disse o rei Salomão. Nós vamos recorrer ao livro Os Mortos Não Morrem mais uma vez, agora na página 326, na qual o escritor Paiva Neto, 326 e 327, ele diz assim a todos nós: estamos tratando da essência eterna e inteligente que, enquanto ligada ao corpo por um fio luminoso, observe o que ele vai dizer, que a gente estava comentando aqui, trazendo luz à nossa compreensão, por um fio luminoso que se desprende por efeito da morte. Anima a vida como a conhecemos no mundo. Salomão, o governante sábio, foi o terceiro rei do povo hebreu. Em Eclesiastes 12, versículos 6 e 7 diz: fala-nos desse, entre aspas, fio de prata, fechar aspas, que ao se romper, leva o pó, o corpo, de volta à terra de onde veio, e o espírito retorna a Deus, que o concedeu. Na verdade, como há décadas dizemos, o espírito não é simples projeção da mente. Então, irmão Marcelo, fechando aspas nas palavras do irmão Paiva Neto, nosso grande compromisso para que o ente querido, o amigo, um ser tão amado, tenha um desencarne mais ameno e descanse, e esse descansar entre aspas, porque o espírito volta ao mundo espiritual e cônscio dos compromissos, porque Hermes Trismegisto já dizia que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, se a gente trabalha aqui, tem atividades, o espírito continuará a sua trajetória de evolução no mundo espiritual. Mas que esse processo de corte, assim como é um processo para que nós nasçamos na Terra, que demora às vezes um tempo, a depender das condições do espírito, mas ele se adequa para descer à terra por intermédio da mãe que o concebe em seu ventre, há um processo de desencarne. Então a oração incessante que Jesus nos aconselha para que os anjos de Deus se aproximem como se aproximaram do Cristo e se aproximam agora, irmã Ellen, de todos os lares na sintonia desta comunicação, e auxiliam a cada um nas necessidades, a cada uma nas necessidades que cada um de nós tem. Então, eis a chave: orarmos para que seja feita a vontade de Deus. Irmão Marcelo, muito obrigado. Quem está na audiência esteja sempre conosco também nas igrejas ecumênicas. Aos sábados, às 16 horas, aos domingos, às 10 da manhã. Para obter o endereço é muito simples: religiãodedeus.org/endereço sem o cedilha. Sempre aos sábados às 16 e aos domingos às 10 da manhã. Você vai aprender muito mais na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, porque ela sempre responde.
Agradeço, irmão Emerson Damasio, ministro pregador da Religião Divina, e a vocês que mandaram as suas perguntas confiando nesse espaço, nosso coração com todos os que estão atravessando nesse momento o luto, buscando compreender, né, como é a vida no mundo espiritual. E você pode contar com a Religião Divina, por exemplo, no atendimento Pela Vida Vale a Pena Lutar, para que você possa fortalecer também a sua família. facebook.com/Religião de Deus. Conversa com a gente, vamos orar juntos, a gente vai fazer isso logo mais também. Então você pode mandar a sua pergunta no 998318195 e a gente sempre traz a você a vibração dessa saudação de paz e de ligação com o mundo espiritual superior. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.